Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre seleção brasileira, sobre o desejo de Carlo Ancelotti em levar um especialista em disputa de pênaltis para a Copa do Mundo do ano que vem. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, comentar, porque é o que a gente vai falar. Na sexta-feira, o Carlo Ancelotti deu uma entrevista à ESPN, e nessa entrevista ele foi perguntado sobre o Hugo Souza, elogiou demais o goleiro brasileiro, né, o goleiro do Corinthians, e também falou sobre a qualidade e a diferença que o Hugo Souza tem feito como defendendo pênalti, pegando pênalti com o Corinthians. Na quarta-feira, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Hugo Souza pegou o seu 8º pênalti como goleiro do Corinthians, ultrapassando o Dida, outro lendário goleiro com uma passagem, ainda que não tão extensa, mas uma passagem muito vitoriosa e muito marcante pelo Corinthians. O Dida pegou 7 pênaltis com a camisa do Corinthians e o Hugo Souza já em menos de um ano, ou pouco mais de um ano como goleiro do Corinthians, já pegou seu 8º pênalti. E aí nessa resposta, o Ancelotti falou que sim, que está sendo estudado, está sendo pensado e ele vê com bons olhos um dos 3 goleiros que vão para a Copa do Mundo de 2026, um dos 3 goleiros lá da lista que vai representar o Brasil no Mundial do ano que vem, seja um especialista em pênalti. E o Ancelotti chegou a dizer que é muito comum no mata-mata da Copa do Mundo ter disputa de pênalti, ainda mais num futebol tão equilibrado, e que ter um goleiro especialista nisso é muito importante. E disse e reconheceu que o Hugo Souza é um especialista, é um cara muito bom defendendo pênalti. Ele não fez comparação nem com o Alisson, nem com o Bento, mas eu vou fazer aqui nesse vídeo, né? Eu acho que para mim é muito evidente, e já falei muitas vezes aqui na programação da TNT Esportes, que para mim o Alisson é o melhor goleiro brasileiro. O Alisson para mim vive uma fase de uma maturidade como goleiro, de uma capacidade, de um equilíbrio, de uma capacidade de fazer defesas sóbrias, de estar muito bem colocado, de dar equilíbrio, de dar segurança para o time. Acho que nenhum outro goleiro brasileiro hoje tem a capacidade que tem o Alisson, mas não tem dúvida que pegar pênalti ou defender pênalti não é uma especialidade do Alisson. Nessa semana, enquanto o Hugo Souza pegou o pênalti do Atlético Paranaense na quarta-feira pela Copa do Brasil, na quinta o Léo Jardim pegou um pênalti do Alex Telles, classificando o Vasco para a semifinal da Copa do Brasil, o Alisson sofreu o pênalti cobrado pelo Miguelito da Bolívia na derrota do Brasil por 1-0 para a Bolívia. E não tô aqui querendo culpar o Alisson por sofrer gol de pênalti, que eu não sou daqueles malucos que acha que goleiro tem que ser culpado porque ele toma gol de pênalti, né? Gol de pênalti o que vier é lucro para o goleiro. Mas acho que pelo histórico na carreira, pelos números na carreira, acho que não tem problema nenhum a gente dizer que o Alisson não é um especialista em pênaltis. E vejo com bons olhos o Ancelotti fazer isso. Levar um especialista no pênalti e tratar esse tema com transparência. E tratar esse tema com todo mundo sabendo o que pensa o treinador. Quando eventualmente chegar o momento de uma disputa de pênalti, como aconteceu na última Copa do Mundo. Na última Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado da Copa, nas quartas de final pela Croácia, numa disputa de pênalti. Acho que se tiver tudo muito definido, muito bem claro que vai haver essa troca e que quando tiver ali o final, reta final da prorrogação, porque na Copa só tem pênalti se tiver prorrogação antes, né? Logicamente. Então, na reta final da prorrogação, na última bola da prorrogação, você fazer a troca e tirar, eventualmente, o Alisson, o goleiro titular, para botar um especialista, se está tudo muito combinado, se está tudo muito bem definido, eu sou a favor. Eu acho que pênalti, defender pênalti é uma questão de especialista. Você tem quem seja especialista no tema. E acho que está muito claro que o Brasil tem alguns especialistas no tema, né? O Léo Jardim é um especialista no tema, o Hugo Souza é um especialista no tema, o Cássio é um especialista no tema,
né? Já que a gente falou de goleiros que pegaram pênalti com a camisa do Corinthians, o Cássio é o maior pegador de pênalti da história do Corinthians, com 32 pênaltis defendidos. Então, acho que se for feito dessa forma, eu acho muito legal e defendo que seja feito assim. Tudo transparente, todo mundo sabendo, e acho que hoje, num futebol cada vez mais estudado, cada vez mais com a percepção do que cada um tem de melhor, explorar o que cada um tem de melhor, trazer um especialista em pênalti para esse momento, eu não vejo nenhum problema, muito pelo contrário. Acho completamente diferente você trabalhar isso com essa transparência e todo mundo sabendo, até para não arranhar a confiança do goleiro titular, no caso do Alisson, do que foi feito lá na Copa de 2014 pelo Van Gaal, ao substituir o Cillessen pelo Krul. Então, esse talvez seja o grande caso de troca de goleiro para penalidade, e principalmente porque, além de ter dado muito certo, o Krul pegou 2 pênaltis naquele Holanda e Costa Rica, porque foi a primeira vez num evento desse tamanho. Foi a primeira vez que a gente lembra disso acontecer de forma tão clara numa Copa do Mundo, e deu muito certo. Só que ali, o Van Gaal, ele fez sem ninguém saber. Acho que aquilo devia estar combinado só com o Van Gaal, com o preparador de goleiro e talvez com o Krul. O Cillessen não sabia disso. O Cillessen saiu de campo com uma cara de quem... O que está acontecendo? E aí eu acho que isso, dessa forma, não acho que seja bom, não acho que seja positivo. Além do que já perdeu o efeito surpresa. Tanto é que naquela própria Copa do Mundo, depois do Krul pegar 2 pênaltis contra a Costa Rica, nas quartas de final, o Van Gaal não repetiu a ação na semifinal quando a Holanda enfrentou a Argentina. Quando na semifinal Holanda e Argentina, que também foi para os pênaltis, ali quem defendeu foi o Cillessen. Por quê? Porque, segundo o próprio Van Gaal, ele fez aquilo contando com a surpresa, contando com o ineditismo e contando com que a Costa Rica não tivesse feito um scout detalhado do Krul defendendo o pênalti. A Costa Rica tinha tudo detalhado para o Cillessen defender o pênalti. Só que, depois que o Van Gaal fez isso e deu muito certo, a partir de hoje não tem mais o evento surpresa, não tem mais o fator surpresa. Todo mundo, quando vai para uma disputa de pênalti, já fez o trabalho de scout de todos os 3 goleiros que estão lá à disposição. 3 ou 2, se for o caso. Então não tem mais o efeito surpresa. E aí eu acho que eu vejo com ótimos olhos de fazer dessa forma. Já ir trabalhando, já ir amadurecendo essa ideia, deixando todo mundo ciente, deixando o preparador de goleiro ciente, deixando os goleiros envolvidos cientes, deixando a torcida brasileira ciente, deixando a imprensa ciente de que isso vai acontecer. E aí eu vejo com bons olhos, dá para todo mundo se preparar, inclusive o goleiro que vai ser incumbido de ser o especialista em pênalti. Acho que nesse momento, até por estar fazendo parte do grupo, essa vaga está na mão do Hugo Souza, né? Que foi convocado nas 2 vezes com o Ancelotti. O Ancelotti, na entrevista à ESPN, disse que vai dar oportunidade do Hugo Souza, ser titular nas próximas partidas. Não sei se já agora contra Japão e Coreia do Sul em outubro, ou se em novembro contra as seleções africanas, mas ele disse que o Hugo Souza será titular. Então, nesse aspecto, o Hugo Souza sai na frente. Ele já faz parte do grupo, é um dos 3 goleiros chamados 2 vezes pelo Ancelotti, Alisson, Bento e Hugo Souza, e é um especialista em pênalti. E você, o que você acha? O que você pensa? Você acha que fazer tudo às claras assim é o ideal? Você concorda em ter um especialista em pênalti? Você concorda com isso? Diz aqui nos comentários, e aí faz tudo aquilo que você já está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, seguir, tudo aquilo, porque esse engajamento é importante aqui para o nosso conteúdo. A gente volta com um outro tema importante de vídeo a qualquer momento. Tchau!